Kamen Rider Kuga, dos volumes 4 ao 7, da editora JBC. Eu sou Versus e você está no. As edições de Kuga aqui no Brasil são formato Big, compilando duas edições originais. Então, temos do 7 ao 8 até o 13 e 14. Kamen Rider Kuga, lendo mais desses 4 volumes, se provou uma história que, com conteúdo. A única repetição aqui são os embates do Kuga e da polícia contra, contra os alienígenas que estão nesse ritual de assassinato em série, seguindo uma regra específica para cada um, para evoluir, passar de nível. De resto, nós temos desenvolvimento dos personagens, tanto dos protagonistas quanto dos coadjuvantes. Os protagonistas continuam como protagonistas, eles não perdem espaço para os coadjuvantes, do jeito que tem que ser. Tem algumas edições e que teve uns personagens que assumiu o papel de protagonista. Surgiam outros Kugas, porém eles não são Kamen Riders, eles são chamados de Agito. E eles são como um terceiro arquétipo, sabe? Tem o preto, o branco e o cinza, o bom, o mal e o feio, o herói, o vilão e o anti-herói, sabe essa tríade de coisas? Então nós temos isso aqui. Então eles tomam decisões boas, decisões corretas, decisões ruins, ambíguas. Mas na prática eles se mostraram geralmente coisas ruins. Tipo assim, teve aqui um dos alienígenas. Eles têm um nome, mas já esqueci, claro. Não registrei o nome de ninguém. Essa daqui, ó. Ela está bem amadurecida e evoluída e ela não tem interesse em. Ela tem, sei lá, quantas dezenas de vida, né? Quantas centenas. Ela não tem desejo em massacrar os humanos. Tanto é que ela deserda a equipe dela e é caçada por isso. Ela se apaixona por um dos protagonistas, que é o Kuga, e eles passam a iniciar um namoro. É bem bonito de ver. Mas aí vai esse agito, ele é nojento, recebe papel de status de protagonista, sabe? E ele. Essa aqui é a. Já vou falar dessa daqui daqui a pouco. E ele mata ela. E ninguém sabe que ele fez isso. Inclusive o Kuga, que trata ele como um amigo. E a história continua e nada acontece com ele. É revoltante. Como uma história em andamento, eu espero que ele sofra as consequências, porque ele agiu como um vilão, sabe? Matou essa. Ela praticamente inocente, pega de surpresa. O Kuga trata ele super bem, ninguém sabe que foi ele que matou ela. Enfim, esses são um dos ápices da história. A polícia consegue sair da codependência do Kuga, porque até então só o Kuga conseguia vencer os alienígenas e executar eles, né? Salvar a população. Eles desenvolvem uma bala que atravessa a couraça dos alienígenas e explode eles por dentro. E no volume 7, a, a cientista lá, que é meio uma. Ela tem aquele arquétipo de cientista louca, sexy. Apesar de todo personagem, praticamente todos os personagens aqui são atraentes. E a cada um do seu jeito, né? Pode ser a sensualidade, com a fofura, o carisma, né? E no final desse volume 7 ela cria um traje que algum dos dois melhores policiais vão usar. Ou o policial protagonista, né? Que ele é sério, estoico, focado, tem uma história com a irmã dele. Ou o vilão humano, que é um completo canalha, falso. Já tive pessoas como ele na minha vida. Surgiu uma nova vilã humana, que é a versão feminina dele. Manipuladora, falsa. Esse sétimo volume eles mudaram ou o papel, ou a gramatura do mesmo papel, ou os dois.
Pois apesar de ele ter a mesma quantidade de páginas dos outros volumes, ele é ó, bem mais fino, mas tem a mesma quantidade, eles não cortaram o conteúdo. Aqui tem duas edições, assim como nos outros. Então, aí nós temos, por um tempo, algum coadjuvante some, depois volta. Pois o coadjuvante é isso, né? Ele não tá sempre lá. Ele tem uma função a cumprir. Surge uma. Eles começam a tratar dos alienígenas superiores, são aqueles alienígenas que já estão. É o Jejeru, que é o nome do ritual. Eles já passaram por esse ritual há muito tempo, eles estão numa classe maior. Eles começaram a receber. A história começou a mostrar eles mais, tratar eles mais. Mostrou mais essa vilã, que é essa loira gostosona, bem elegante também, usa uns vestidos bem bonitos. Ela passa a interagir mais com o protagonista. Eles têm um respeito mútuo, algo que é muito importante, inclusive, que é o tal do não subestime seu inimigo, que é o tal do respeito seu inimigo. Estão em lados opostos, mas ela, por exemplo, ela não chama ele de escória, de humano sujo, não, ela chama ele de guerreiro humano, ou seja, ela tem um respeito por esse policial, sabe que ele, apesar de ser inferior no quesito força, assim, poderes, ele não é alguém para se subestimar. Então teve uma. Ela também, ela trata os humanos, ela não tem esse ódio ou esse desprezo por humanos. Ela realmente tem uma maturidade, ela meio que tá. Ela é a juíza, então ela tem uma hierarquia, uma posição social entre os alienígenas diferentes ali. Ela não precisa se provar para ninguém. Ela não tá no topo, mas também não tá inferior. Até então, nos 3 volumes anteriores, parecia que ela estava no topo. Mas descobriu que existem outros que estão acima dela nessa. Deixa eu. Aqui, ó. Ela tá com um novo vestido aqui. Ela. Existem outros alienígenas acima dela. A história seria muito melhor se fosse sempre em cores. Olha só como é que fica em cores. Olha o Kuga aqui se transformando. Surge um Magito mulher também. Teve esse cara que executou a paixão do. A primeira namorada do protagonista, que é aquele protagonista ingênuo, tipo Goku, sabe? Faz amizade com todo mundo e tal. Surge essa. E ela também tá meio dúbia, porque ela tem dupla personalidade. Uma personalidade é de uma idol, que é toda alegre, tudo é motivo para se divertir, e a outra personalidade é de uma assassina serial. Mas ela mesmo acaba tendo interesse romântico no outro personagem. Então é muito bom a complexidade dos personagens, entendeu? Eles podem mudar de atitude por causa de alguém, sabe? Ou você vê as diversas facetas. Então tem a faceta assim no âmbito profissional, no âmbito pessoal, de maneira mais geral, ou independente de quem ela tá, com quem ela tá interagindo. Tem essa vilã humana, que é essa daqui, ó. Essa aqui. Ela teve uma atitude muito boa, uma atitude que eu concordei, que assim, qual é a diferença do Kuga para os alienígenas? Eles analisaram o DNA dos dois e viu que é o mesmo DNA. Então, ou o Kuga é um alienígena, ou os alienígenas são humanos, só que com poderes. Então ela falou: não, nós vamos dizer que o Kuga é um alienígena. Porque se os alienígenas forem classificados como humanos, vai vir todo aquele papo de direitos humanos, aí eles vão merecer ter advogado e não vão poder ser executados, sabe? Toda aquela bandidolatria, tratar o bandido como um pobre coitado. E ela falou: não vamos fazer isso. Porque senão não vamos poder tratar esses assassinos em série, esses genocidas, do jeito que eles merecem ser tratados. Vai vir um monte de protocolo, um monte de coisa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então eu gostei dessa atitude dela. Não, vamos manter assim, porque a gente pode fazer o que bem entende. Não vai ter regras nos controlando em como combater esses alienígenas. Tanto os dois protagonistas, eles foram os menos evoluíram. Eles são os mais fixos, assim, sabe?
Mas eles não estão parados, eles meio que só. Eu sou essa pessoa, esse homem, e tem esse objetivo e eles vão indo. Todo coadjuvante teve algum momento aqui, aí eles puderam crescer mais. Então, assim, é realmente algo. É realmente uma série, entendeu? Uma saga. Mais uma série do que uma saga, porque isso aqui pode acabar no momento em que eles quiserem, entendeu? Mas diferente de uma saga. Uma saga ela tem um começo, meio e fim já definido antes de começar. Agora uma série ela pode se esticar, ela pode acabar na quinta temporada, acabar na 10ª temporada, acabar na 7ª e por aí vai. Você aprende um pouco mais da própria cultura japonesa aqui. A história vai sendo contada, é realmente para você ir lendo, lendo. Eu decidi ler de 3 em 3 volumes, aí chegou o volume 7. Aí eu falei, já vou acrescentar o 7º também no vídeo, né? Porque até sair o próximo volume, eu acho que eu acho que eles alcançaram o Japão. Eu não sei em que pé que tá o Japão. Eu não, eu não acompanho como é que tá as coisas lá. Mas é uma obra que eu definitivamente continuarei lendo. É troféu de ouro, assim como os 3 primeiros volumes. A peteca não cai. Não necessariamente está acontecendo o que eu quero, mas tá acontecendo as coisas, entendeu? Não sou eu o cabeça disso daqui. Então, mas assim, mas tá sempre acontecendo. Então não tem barriga, em nenhum momento eu falo que acabe isso logo, sabe? Quando o protagonismo tava nesse cara que executou a namorada do protagonista, eu falei, eu não quero acompanhar esse cara, eu quero que ele seja eliminado da história, eu quero que ele pague pelo que ele fez. Conhecendo o protagonista, quando ele descobrir, em algum momento essa verdade vai vir à tona, né? Senão seria um furo de roteiro deixar isso passar. Ele provavelmente não vai fazer nada, porque ele é bonzinho. Então, contanto que ele pague na mão de outra pessoa, vai ser satisfatório. Mas eu quero saber de você. Você tá lendo isso daqui? O meu primeiro vídeo convenceu você a ler? Leia. Eu quero muito conversar com alguém sobre Kamen Rider Kuga.